Este filme documenta a guerra do Vietnã nas palavras de americanos que serviram lá. Ele retrata filmes e raras imagens de arquivo coletados durante uma busca pelo mundo todo e apresentado agora em alta definição. Muitas cenas são gráficas em natureza e recomenda-se critério do telespectador. Eu só não queria morrer assim. Fica aqui atrás! Protejam-se! Fica aqui atrás! Abaixe-se! Abaixe-se! Sai daí, cuidado! Abaixa! Vai, vai! Vocês querem a liberdade? Querem mais guerra? Não! Eu sou um sobrevivente, eu estive na Segunda Guerra Mundial e estive lá por anos, eu sei como é que é, o que você fez? Eu tenho um filho que quis entrar pro exército. Mais de 10 anos. Nós lutamos porque devemos lutar. Vivemos num mundo onde cada país pode forjar o seu próprio destino. Mais de 2,5 milhões de americanos serviram no Vietnã. Nós não queremos essa guerra! Não seremos derrotados. Devemos dizer não! Vai, vai! Não é a guerra que você conhece. É a guerra que eles lutaram. Você tem que se manter invencível e se manter dentro dos princípios. Concluímos hoje que devemos terminar a guerra e selar a paz do Vietnã. Abaixa! Abaixa, cuidado! Abaixa, abaixa! Sai daí, sai! Sai! Vietnã. Os arquivos perdidos. Dizem que a paz virá tranquilamente, mas isso está nas mãos dos outros e devemos estar preparados para um conflito longo e contínuo. O início, 1964 a 1965. Dizem que os caras da Segunda Guerra Mundial foram a melhor geração. Bem, os que lutaram todas as guerras desde então foram os melhores de sua geração. Eles iam, serviam, se sacrificavam e lutavam como tigres. Eles foram nobres. Primavera de 1964. Menos de 50% dos americanos ouviram falar do Vietnã. Pouco antes da escola parar, todos os meus professores queriam falar sobre a batalha entre o comunismo e a democracia que acontecia no Vietnã. A maioria de nós nunca nem tinha ouvido falar de lá. Eu podia não saber nada sobre o Vietnã, mas o comunismo era diferente. Durante a ameaça vermelha dos anos 50, ouvimos sobre as coisas horríveis que aconteciam nos países comunistas. Principalmente com garotos como eu. Eu fui criado como católico muito rígido. Era coroinha aos 8 anos e fiz 12 anos de escola católica. Parte da escola católica lia livros anticomunistas e
Dizia que os comunistas entravam em aldeias e cortavam as línguas dos padres para que eles não pudessem ensinar o Pai Nosso. Então, por esse tipo de coisa, nós queremos acabar com os comunistas do Vietnã. Eu acho que são uma ameaça, sim. Mas ao mesmo tempo, para ser sincero, isso parece meio distante. Até para mim é difícil imaginar como uma coisa do outro lado do mundo poderia afetar qualquer um de nós em São Bernardino. Estados Unidos. Oceano Pacífico. O envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã começou em 1954, quando um tratado político dividiu o país em dois. A China comunista e a União Soviética apoiaram o norte, enquanto os Estados Unidos apoiaram o sul. Temendo a expansão do comunismo pela região, os presidentes Eisenhower, Kennedy e Johnson forneceram ajuda militar e financeira ao Vietnã do Sul. Na primavera de 1964, o Vietnã se torna o caldeirão da Guerra Fria. Mais de 16 mil especialistas americanos treinam o exército sul-vietnamita para lutar contra a guerrilha crescente conhecida como os Vietcongs. Com o apoio do Norte, os Vietcongs trabalham para vencer o governo sul-vietnamita e reunificar o país sob o jugo comunista. Mas o que era a princípio uma guerra civil estava prestes a mudar. 2 de agosto de 1964, o USS Maddox é atacado por 3 torpedeiros norte-vietnamitas no Golfo de Tonkin. 4 de agosto de 1964, um segundo ataque é relatado. Mudança de curso iniciada. 17471. Muitos veem o fato como uma declaração de guerra norte-vietnamita. Em 5 de agosto de 1964, aviões americanos retaliam atacando instalações na costa norte vietnamita. Em 7 de agosto de 1964, o Congresso aprova a resolução do Golfo de Tonkin, autorizando o presidente Johnson a tomar todas as medidas necessárias no sudeste da Ásia. A 80 quilômetros de Saigon, capital sul-vietnamita. A primeira vez que eu vim aqui, foi difícil acreditar que uma paisagem tão impecável pudesse esconder dezenas de milhares de inimigos infiltrados. Mas meus companheiros sul-vietnamitas me lembraram rapidamente da verdade. Eles lutavam e morriam naquelas selvas há quase 10 anos, tentando impedir que os norte-vietnamitas e os Vietcongs tomassem o país. O tenente Bob Cluell, de 24 anos, serve como conselheiro militar ao ARVN, o exército sul-vietnamita. Nossas ordens são de acompanhar as unidades do ARVN designadas a operações de campo. Nosso principal propósito não era combater o inimigo. Nosso propósito era aconselhar a nação amiga ou fortalecê-la para que ela combatesse o inimigo, e foi assim que começou. Cuidado, cuidado! Vai, cobertura! Me dê a cobertura! No outono de 1964, o governo sul-vietnamita está em desordem política, enquanto seus militares desmoronam sob os avanços de quase 150 mil soldados Vietcongs que controlam quase metade do lado sul-vietnamita. Recebendo armas e reforços do norte, os Vietcong são fazendeiros de dia e soldados à noite, capazes de atacar e fugir e depois se integrar à selva sem serem percebidos. Tanto os Vietcongs quanto os norte-vietnamitas veem a resolução do Golfo de Tonkin como uma declaração de guerra dos americanos, e eles pretendem lutar. Base aérea de Bien Hoa, 1º de novembro de 1964. Nas primeiras horas de 1º de novembro de 1964, os Vietcongs fazem um ataque surpresa a uma das 4 bases aéreas no Vietnã do Sul. É seu primeiro ataque direto contra homens americanos dentro do Vietnã do Sul.
4 americanos morrem. Tivemos conselheiros e militares no Vietnã do Sul durante anos, e os Vietcongues nunca tentaram atacá-los intencionalmente. Joe Galloway, de 23 anos, é correspondente da United Press International. Durante anos, ele segue de perto o crescente envolvimento americano no Vietnã. Nos envolvíamos cada vez mais naquela situação e aquilo iria virar uma guerra americana. A guerra da minha geração. E eu sempre tive para mim que se houvesse uma guerra, no meu tempo eu gostaria de cobri-la. Comecei a deixar meus chefes totalmente loucos. Pedindo, implorando, exigindo uma transferência para estar no lugar onde eu sabia que aconteceria uma guerra. Inicia-se a guerra em território vietnamita. Em 7 de fevereiro de 1965, as forças Vietcongues atacam uma segunda base aérea. 8 americanos são mortos e outros 126 ficam feridos. Semanas depois do ataque a Pleiku, o presidente Johnson autoriza um bombardeio em larga escala dentro do Vietnã do Norte. Chamada de Operação Trovão Retumbante, a estratégia é dupla: danificar o esforço de guerra norte-vietnamita, destruindo alvos militares e industriais, e esmagar sua vontade de lutar, demonstrando a incrível extensão do poder americano. Os comandos americanos acreditam que ambos os objetivos serão conquistados em apenas 8 semanas. Base aérea de Da Nang, março de 1965. Essa operação só pode durar 8 semanas, mas eu pretendo ter tempo de voo até que ela termine. O capitão Keith Connolly, de 31 anos, pilota um F-100 Super Sabre pelo Esquadrão Tático 416 como parte da Operação Trovão Retumbante. Eu nunca tinha estado numa guerra. Na verdade, eu não entendia nada de guerra. Então, obviamente, estávamos apreensivos com aquilo. Mas acontece que, no fundo, todo mundo pensava que a guerra acabaria logo. Em pouco tempo, mostraríamos nosso incrível poder de fogo e faríamos as coisas que demonstramos em nossos treinamentos, o que deixaria o inimigo de joelhos. E eles não poderiam se manter com essa incrível capacidade das forças americanas. Mas o início da Operação Trovão Retumbante trouxe um problema inesperado. Os pilotos e aviões americanos dentro do Vietnã do Sul estão vulneráveis ao ataque Vietcong. Então, para protegê-los, os comandantes americanos querem que tropas sejam enviadas ao Vietnã pela primeira vez. Eles pedem a aprovação do presidente Johnson. Johnson sabe que as tropas serão vistas pelo público americano e pelo Vietnã do Norte como um passo em direção a uma guerra maior. Toda noite, antes de apagar as luzes para dormir, me faço esta pergunta. Fiz tudo o que podia para ajudar a unir o mundo? Para tentar trazer paz e esperança a todos os povos do mundo? Fiz o suficiente? Em 8 de março de 1965, às 8h15 da manhã, 3.500 fuzileiros da 9ª Brigada Expedicionária chegam ao Vietnã do Sul. Pela primeira vez desde a Guerra da Coreia, tropas americanas põem os pés em terras asiáticas.